Lula não garante a sua reeleição em 2026. Ele falou isso pela primeira vez no dia 20 de janeiro, numa reunião com seus ministros. Essa é a primeira vez que o presidente fala sobre a sua decisão publicamente. Ele disse que tudo isso vai depender da vontade de Deus. Durante a reunião que ele estava tendo ali com seus ministros, ele deu duas justificativas que deixou ele ali com medo e preocupado. A primeira foi quando lá em outubro, o seu avião teve problema técnico, o avião presidencial, e teve que estar ali voando em círculos. Isso deixou o presidente bastante preocupado e com medo. E também a queda que ele levou, que machucou a sua cabeça, que teve que fazer uma cirurgia às pressas. Ele disse que se não tivesse feito aquela cirurgia ali, a sua vida estaria em risco, Então veja, essas duas situações deixou o Lula ali com medo e ele pensou em não disputar as eleições de 2026 e falou para os ministros se empenharem para que o governo vença as eleições de 2026, independente de quem for o candidato. Então veja bem, Aqui a gente tem a primeira vez o Lula falando sobre não se reeleger ali em 2026, não participar da campanha eleitoral. A minha opinião com tudo isso é o seguinte: primeiro, o Lula pode estar sim, Ele pode estar com uma certa idade, é desgastante para ele fazer uma campanha eleitoral, mas ele também pode estar com medo de perder. Isso, uma derrota do Lula em 2026, seja para quem for o outro candidato, isso mancharia completamente a sua biografia. Qual é a biografia do Lula? Ora, é um nordestino que conseguiu ser presidente da República, foi preso, voltou e ganhou as eleições. Essa biografia, para ser contada futuramente, é muito mais bonita do que contar que depois que ele ganhou as primeiras eleições, fez um péssimo governo e foi derrotado nas eleições seguintes. Então veja, a gente vê que o Lula está tendo a sua popularidade caindo e é isso que está deixando ele com medo, na minha opinião, de não se reeleger, de não se candidatar. Nós vemos que tem matérias, por exemplo, da Gazeta do Povo, eles falaram que alta de preços deteriora a popularidade de Lula no Nordeste e põe desafios para o PT na região. A gente vê também uma pesquisa da Quaest, divulgada esta semana, revelou que a avaliação negativa do governo superou a positiva pela primeira vez desde o início do mandato. Outro levantamento realizado pelo Poder Data apontou cenário semelhante, reforçando a tese de que o movimento é puxado pela queda da popularidade de Lula no Nordeste, que é um histórico redutor eleitoral do PT. Ou seja, o povo está vendo os alimentos altos, o povo não está vendo Lula governar para os pobres do jeito que ele prometeu governar. A inflação aí acelerada, principalmente do preço do café, todo mundo está reclamando disso. O ministro da Economia, o Haddad, vem taxando muito aí os produtos que nós compramos fora. Então, o dólar passou de R$6, bateu ali recorde. Então, veja, isso sem pandemia. Então, veja, essas medidas econômicas, essas falas do Lula, essa gestão do Lula, está sendo motivo das pessoas quererem ali pular para fora do PT. O pior disso é porque o Lula não formou nenhuma liderança. Vai colocar quem? O Haddad para ser o futuro presidente do PT, sendo que Haddad estava nesse governo Lula como ministro da Economia. As pessoas vendo isso, as pessoas não vão querer votar no Haddad para ser candidato ali em 2026, deixando o Lula sem nenhuma liderança, deixando o PT sem nenhuma liderança. Aí o PT, por crise de liderança, vai entrar ali em briga, Uns vão querer o Haddad e outros vão querer o Camilo Santana. Só que o Camilo Santana não é popular assim, O Camilo Santana ele é mais popular no Nordeste porque ele foi governador do Ceará. Mas no Brasil, em geral, ele não é tão popular assim. Então a esquerda, com essa crise de liderança, com a certa idade do Lula, com o desgoverno que o Lula está fazendo e com medo de perder as eleições, o PT vai ali perdendo ali, o domínio, entre aspas, do eleitorado brasileiro que ele tinha, principalmente na região do Nordeste. Então a gente vê que em 2026,
a direita e o centro tem a chance de vir ali muito mais forte do que a esquerda, já que a esquerda não tem nenhuma outra grande liderança a não ser o Lula. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.